chamo Elisângela Franklin, sou professora do 3º ano da rede CESF. Bom estar juntos novamente, dando continuidade às nossas aulas, nossa disciplina de hoje, literatura. Então vamos lá? Peguem seus livrinhos paradidáticos que vamos dar início à nossa aula. Ah, tia, mas que livrinho paradidático? Uma dica. O livro que estamos estudando desde o início do bimestre. Quem lembra? Isso mesmo. As Aventuras de Vini e sua turma. Todos estão com livrinhos em mãos? Então, vamos lá. Quando observamos um livro ou pegamos pela primeira vez, o que olhamos logo de início? A capa, as informações que ela nos traz. Então, começamos pelo título. Qual o título do nosso livro? As Aventuras de Vini e sua turma. Muito bem. Outra informação muito importante é o nome da autora. Qual o nome da autora? Isso, Elisa Santos. Depois também observaremos o nome do ilustrador. Qual o nome do ilustrador? Gabriel Reis. E a editora, Prazer de Ler. Lá no finalzinho do livro, podemos observar que ele traz algumas informações sobre a autora e sobre o editor. Vamos lá acompanhar um pouco dessas informações? Elisa Santos, pernambucana, professora de língua portuguesa, especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. Gabriel Reis, nascido em Olinda, descobriu a paixão pelo desenho aos 8 anos de idade e começou profissionalmente aos 22. Na contracapa do livro, vemos também um pouco do resumo da história. Vamos lá fazer juntos a leitura desse resumo? Para Vini e sua turma não havia problema algum que ficasse sem solução. Era um grupo unido e aventureiro. Ninguém se esquivava diante de uma nova aventura, por mais desafiadora que fosse. A gente vai agora ouvir essa historinha, As Aventuras de Vini e sua turma, mas de uma maneira bem divertida. Espero que vocês gostem. Depois continuaremos a nossa aula, ok? As Aventuras de Vini e sua turma. A turma do 3º ano era mesmo implacável. Não havia problemas que não resolvêssemos, nem situação difícil que não solucionássemos. Reuníamos-nos toda sexta-feira à noite para tratarmos de assuntos interessantes para o grupo. Foram muitas aventuras. Na reunião desta sexta, o primeiro assunto da pauta era o caso de Larissa. Vini, líder do grupo, começou a expor a situação complicada que tínhamos de resolver. Bem, amigos, Larissa está metida em grandes apuros. No passeio com a nossa equipe, ela perdeu o GPS do pai, que tinha sido um presente de sua madrasta. Como o próprio nome já diz, madrasta. Ela é uma megera, pelo menos é o que nos diz Larissa. Não fale assim, Vini. Isso não é um conto de fadas. E posso garantir que Dona Olga é uma senhora adorável e tem muito carinho por Larissa. Ela apenas ficou chateada com o ocorrido, disse Aninha. Logo em seguida, chegou Larissa. E aí, pessoal, o que faremos para encontrar o GPS do meu pai? Perguntou. Ainda estamos resolvendo o que iremos fazer, disse o líder. E se a bruxa, quer dizer, sua madrasta, tiver lançado um encantamento para esconder o GPS, só para colocar a culpa em você, Larissa? Disse Júlia. Júlia, você tem muita imaginação. Dessa forma, não iremos ajudar, disse Vini. E começou cada um a dar a sua opinião. Até que Leandro propôs
uma busca no acampamento. A turma toda já vasculhou na escola e ninguém viu nada. Então, levaremos uma lanterna para o acampamento e não sairemos de lá enquanto não o acharmos. E lá fomos nós para nossa missão. Vasculhamos tudo e em uma das trilhas, o que encontramos completamente sem bateria? O GPS, claro. Missão cumprida. Mas o caso que mais nos deixou inquietos foi mesmo o do Everton. Ele morava longe da escola e passava sempre por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. Não havia outro caminho para ir e vir do colégio sem passar por ela. Ele estava muito assustado e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta-feira muito especial, reunimos-nos para tratar do assunto da casa mal-assombrada da Vila do Sá. Lara perguntou se as meninas poderiam ir dessa vez, mas os meninos, em uma só voz, responderam: não! Já dividimos as tarefas dos meninos e as das meninas. E esta é de responsabilidade dos meninos, disse Vini. Acho que vocês estão com medo e não querem que a gente veja a reação de todos quando chegarem à casa mal-assombrada, disse Lara em tom de reclamação. Pois então, meninos, vamos mostrar nossa bravura, exclamou Vini. Levantamos o acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos na porta, não ouvimos resposta, quando de repente a porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis ir adiante. Entramos. Há muito tempo não havia passado ninguém ali. A poeira e as teias de aranha atestavam isso. Miguel disse que em casas como aquela havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas. E era melhor voltarmos. O medo estampado no rosto dele era comum a todos nós. Nos dividimos em grupos. Um iria subir as escadas para procurar nos quartos. Outro procuraria na cozinha e varanda. E o outro no porão. Vamos lá, pessoal. Quem quer procurar lá em cima? Disse Vini, mas ninguém respondeu. Tá legal. Quem quer procurar no porão? Continuou. Nada de resposta. Bem, então vamos sortear. O grupo do porão será o de Everton. O de cima será o meu. E o daqui de baixo, o de Leandro. Everton quis desistir, mas era tarde demais. Antes que nos dividíssemos, começou um temporal. Daqueles que só vemos nos filmes de terror, fortes o suficiente para fechar as portas. Os raios iluminavam a casa, fazendo um contraste com aquela escuridão que nos cercava. Eu, querendo disfarçar o pavor que se apoderava de nós, fiz uma proposta para que esperássemos a tempestade passar e procurássemos todos juntos.
Lembramos-nos de que a coragem sempre foi o nosso lema. Então, fomos até o fim. Esperamos a tempestade passar e, de mãos dadas, fomos entrando em cada cômodo daquela funesta casa. Quando nos aproximamos do porão, ouvimos um grito estridente. Paramos, estatelados. Era o Everton que afirmava insistentemente ter visto um fantasma. Onde está? Dissemos num coro. Ali, perto da madeira. Os olhos são bem brancos. Com muito cuidado, fomos até o local. E o que encontramos? Um pedaço de tecido preto e branco bem no local indicado. Ufa! Respiramos. Não era nada, Everton, disse Vini, com sua pose inabalável de líder. Vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada, nem bruxa, nem fantasmas. Era só uma casa velha e abandonada. Agora, Everton poderia ir sem medo para a escola. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos por termos resolvido mais um problema da turma do terceiro ano. Obrigado pela atenção. E aí, pessoal, gostaram da historinha? Espero que sim. Foi feita com muito carinho e muita dedicação. Agora vamos à nossa atividade. A atividade proposta é a seguinte: vocês vão recontar a historinha As Aventuras de Vini e sua turma através de desenhos, ou seja, criando uma história em quadrinhos. Ok? Boa atividade e até a próxima!